Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao último dia da nossa Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Eu sou Débora Coneglian e estarei com vocês hoje acompanhando a programação de palestras e de atividades que temos durante todo o dia. Antes de mais nada, hoje estamos comemorando o Dia Internacional dos Longevos. E nada melhor que comemorar essa data nesse encontro que nos propõe a reflexão sobre como viver mais e viver melhor. Parabéns a todos os longevos! Além da programação de painéis e atividades, temos a participação de mais de 90 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. E não podíamos começar sem antes agradecer a Prefeitura da cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como a capital nacional da longevidade. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade. E aos apoiadores Gold, Tena, Surf e Creative. E o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também a mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiam na construção desse maravilhoso programa do Fórum e também a todos os nossos expositores. Vamos lá começar mais um painel. A cidade e seus rios. Ontem, hoje e amanhã. Com a participação de José Bueno, arquiteta e urbanista social. Seja bem-vindo. Olá, olá, bom dia. Bela sincronia, né? Hoje, Dia Mundial da Longevidade. Semana passada, 24 de setembro, Dia Mundial dos Rios. E talvez hoje a gente venha aqui falar alguma coisa que vai conectar esses dois mundos, né? O mundo da longevidade e o mundo dos grandes longevos da cidade de São Paulo, de todas as cidades aqui do Brasil, que são esses rios que convivem, coexistem, insistem em continuar conosco há 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões de anos. Eu queria começar com uma pergunta que a gente costuma usar para abrir as nossas conversas, você que está assistindo, você que está aqui presente, que é uma pergunta para já criar esse primeiro laço de conexão. E a pergunta é uma pergunta em comum, de ser ouvida, que é: quem é o seu rio? Não qual o seu rio. Quem é aquele rio que você guarda na sua memória, que você teve uma experiência, que você brincou, que você navegou, que você viajou por ele, que passa perto da sua casa, um rio de infância, né? Eu acho que trazer essa memória, acho que é um ponto de partida, porque se a gente não tiver esse rio dentro de nós, uma experiência viva, de qualidade com esses rios, como a gente vai querer esses rios perto de nós, cuidar desses rios? É muito dramático, né? As crianças hoje em dia, no território aqui de São Paulo, muitas delas não têm um rio para chamar de seu. Quando a gente pergunta para uma criança, quem é o seu rio? Ah, é um rio que tem um mau cheiro, é um rio que invadiu a minha casa, é um rio, não tem esse laço. Que adulto vai se tornar, e que adulta vai se tornar essa criança que não tem desde cedo essa memória que muitos de nós aqui têm de vivência perto de um rio, de brincar na beira de um rio, de colocar os pés nessa água. Então, fiquem com essa pergunta e troquem entre vocês, quando se apresentar. É meu rio, o rio que eu chamo de meu é o rio Pirajussara, é o rio Paraíba, não importa. Deixa eu começar. Essa foto é muito simbólica para a gente começar a nossa prosa aqui hoje, sobre esses longevos, né, esses rios que existem em todas as cidades brasileiras, que é o nosso olhar voltado para um pequeno riacho, o Corveta Camaquã, na região do Morumbi. E é uma foto simbólica porque tudo o que acontece, tudo que a gente vai desenvolver aqui tem a ver com esse encontro. Esse encontro com um geógrafo, Luiz de Campos. Aliás, eu peço aqui os melhores pensamentos para Luiz de Campos, que há poucos dias, voltando de casa de bicicleta, com as suas compras, ele sofreu uma queda banal, fraturou o fêmur. Então está em recuperação. Então peço a todos que estão assistindo que nossos votos assim de plena recuperação para esse camarada extraordinário, que um dia me contou uma realidade de São Paulo que eu desconhecia. Eu sou arquiteto, urbanista pela Universidade de São Paulo,
E final da década de 70, começo da década de 80, não se falava em águas urbanas na universidade. Eu vinha saber da presença de águas, dos rios de São Paulo em particular, já depois de maduro, já depois aos 50 anos que eu conheci o Luiz. E a gente conversou num cafezinho na Vila Madalena, e eu quero destacar aqui o poder que tem esses pequenos encontros imprevistos. Eu fui apresentado por um amigo comum, tomamos um café, conversamos sobre a nossa história, as nossas vivências, nossos interesses, né? As coisas que nos importam como cidadãos, como brasileiros, né? E ele me trouxe uma realidade de como ele percebe a cidade de São Paulo. Isso aqui hoje é um mapa mais familiar, com toda a tecnologia, a gente tem acesso a essas imagens que eram exclusivas de áreas do conhecimento, áreas do governo. Hoje qualquer cidadão consegue se localizar pelo Google, né, por essas plataformas. Mas ele trouxe uma camada de realidade, isso é que nos interessa aqui, que é o que existe, o que essa cidade cobriu ao longo do último século em especial. A partir da década de 20, 30, São Paulo sofreu um crescimento, né, exponencial, acelerado, e botou para baixo, e eu vou trazer aqui uma imagem, um croquis do geógrafo Assis Absaber, que mostra simplificadamente essas águas que correm, insistem em existir sob a cidade de São Paulo. Foi uma informação chocante para mim na época, eu espero que seja chocante para quem está assistindo, né? Quando a gente fala em quantidade, quantos rios? Eu pergunto, né, aqui e ali, quantos rios você acha que tem na cidade de São Paulo? Falam assim, 10, em 30, os mais abusados e abusadas falam em 50. A prefeitura tem catalogado 287 cursos d'água no município de São Paulo. Eu lembro de uma entrevista dada por Heródoto Barbeiro, na bancada dele, ele, jornalista, foi, né, deputado, historiador, né, ficou chocado porque também ele. Então, é uma informação que foi sonegada de toda a população, a presença de uma riqueza hídrica. A gente fala em escassez hídrica, eu olho para cá e vejo muitas águas que foram subtraídas da paisagem em função do desenvolvimento escolhido para São Paulo existir. Se a gente sobrepor um mapa a outro, é mais ou menos isso. Vocês podem se localizar, aqui lá em cima a gente tem o Rio Tietê, o Parque Ecológico, aqui o encontro com o Rio Pinheiros, aqui o tempo onde ainda não havia a Billings e a Guarapiranga, né? Eram riachos que foram cobertos. A gente tem Jardim Botânico, Ibirapuera, Serra do Mar começando para cá. E aqui uma pergunta que a gente costuma fazer para quem nos ouve, que é quem poderá cuidar e preservar o que sequer conhece? E aqui o propósito aqui dessa conversa, né, com essa comunidade aqui de longevos, de idosos, é a gente conversar sobre esse olhar para a cidade e como preservar esse olhar a partir da conexão e do conhecimento de que eles estão lá. Quando a gente compôs essa história, surgiu a primeira provocação minha. Onde é que estão? Como é que estão essas águas? Será que dá para a gente ir até lá? Se a gente pode explorar sensorialmente? Porque eu não quero uma imagem na fotografia, eu não quero ler um mapa, eu quero ir até lá. E a gente fez uma primeira exploração na região onde eu moro aqui em São Paulo, e ele também, no Butantã. Mapas na mão, bicicleta, e a gente foi atrás desses indícios, de onde estão essas águas. Pasmem, me dei conta de que não sabia, era vizinho de uma nascente. Nascente um riachinho que sequer tinha nome, era um afloramento, era um brejinho, uma área degradada, que a gente identificou na divisa da Universidade de São Paulo, ser a presença de um dos afluentes do rio Pirajussara-Mirim, que vai se encontrar com Pirajussara, que vai terminar no Rio Pinheiros, que vai se encontrar com o Rio Tietê. E esse foi a primeira exploração. Então foi uma conversa, uma caminhada, na verdade, uma pedalada, e depois nós voltamos a conversar. O que fazer com essa informação que é desconhecida, né? Aqui a região, quando a imagem de 2010, essa beleza que a gente encontrou nas nascentes, logo ela é engolida por um bueiro, esse rio deixa de ser visível,
e vai correr sob ruas do bairro do Butantã, da Vila Indiana, até chegar na sua foz no Rio Pirajussara. Eu brinco que ali, aquela imagem sou eu, uns 10 quilos mais novo. E inesquecível isso, esse rio entrou em mim, quando me perguntam hoje, quem é o seu rio, Zé Bueno? É fácil dizer, é o rio Iquiririm, nome dado por nós a esse rio. Por que Iquiririm? Essa água corria por uma rua chamada Iquiririm. Tempos depois, viemos a descobrir que Iquiririm, na linguagem ancestral, em tupi, quer dizer rio silencioso. De certa forma, a gente ouviu a voz desse rio. A gente chegou até perto deles e percebemos que ele estava lá. E aqui aquela sensação no bueiro de ter visto um parente enterrado, de ter visto alguém criminalizado ou soterrado sem ter feito nada. Só para permitir que a nossa cidade acontecesse. E a nossa pergunta desde então é, será que é justo? Será que vamos seguir pisando nesse passado? Colocando esses rios debaixo de galerias? O que foi uma solução, e de fato foi uma solução, canalizar esses córregos, riachos, para o nosso trânsito acontecer, talvez estejam trazendo problemas que no século passado não existiam. Estamos falando em mudanças climáticas, em aquecimento, em embrutecimento da cidade, por a gente ter se alijado do que é natural no território urbano. O que nasce daqui? A primeira expedição, o primeiro convite, né? Foi tão potente aquela experiência, vamos chamar os amigos. Vamos usar o Facebook, vamos usar o WhatsApp, vamos usar o Instagram e vamos chamar pessoas para viver essa mesma experiência. E foi curioso que ela já nasceu assim, numa linguagem lúdica. Eu tinha trazido de Buenos Aires uns adereços de peixe, que eu achei muito interessantes. Eu falei, vamos botar esses adereços na bicicleta. Então a gente criou um cardume de ciclistas, que desceu da cabeceira, aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, ou Espigão do Caguaçu, como a gente gosta de chamar. Atrás do MASP, nasce o Rio Saracura, e fizemos o nosso rolê de bicicleta com um punhado de umas 15 pessoas, 20 pessoas, para uma primeira experiência coletiva. E aí a gente começa a perceber o quanto um cafezinho bem tomado, um grupo bem intencional, como isso tem poder. E a nossa intenção é que essa voz nossa chegue lá em cima e quem está tomando decisões. Ou seja, não vai ser um grande prefeito, um governador bondoso que vai resolver a temática das águas na cidade. Vai ser o clamor de uma multidão de pessoas que passaram a ver, passaram a desejar, passaram a querer. E não paramos mais. Nasce, nesse momento, a razão de ser do Rios e Ruas, que é o quê? Promover, inspirar, não só ações que a gente desenvolve, mas muitos outros coletivos, muitos outros projetos estão sendo inspirados por esse olhar apreciativo para a cidade de São Paulo. O maior número possível de ações para que milhões de brasileiros descubram, vejam e queiram os nossos rios limpos e livres. É algo para a semana que vem? Não. É algo para o mês que vem? Não. É algo para 5 anos? Não sei. É algo para 10, 20, 30 anos? Não importa. O que importa é a gente começar a fazer um pequeno movimento na tua região, no teu entorno, perto das suas águas, para devotar esse interesse de cuidado por essas águas. Vamos lá. Aí começam as ações. A gente poderia passar aqui horas, eu adoraria ficar aqui até o fim do dia conversando sobre todas essas experiências que a gente tem feito para sensibilizar milhões de pessoas. Não só os ambientalistas, não só os arquitetos, não só os urbanistas, mas todo cidadão, toda cidadã se envolver com essa. Crianças, moradores de rua, funcionários, né? Ali em cima, ali, não sei se dá para mostrar aqui, tem uma... Isso aqui é interessante, nesse primeiro passeio, não sei se dá para ver aqui, olha que curioso, né? No curso desse rio tinha um morador em situação de rua, normalmente invisível para a população, como os rios são invisíveis, como marginais. E a gente achou curioso que esse morador já tinha umas banheirinhas junto ao muro, onde ele usava a água desses afloramentos das nascentes para lavar carro, há 40 anos. Ou seja, a conexão dele como o próprio Saracura, né? Com essas águas, ele, na presença desse grupo, se tornou um educador, contando aonde ele, de fato, percebe que essas águas estão nascendo. E para lavar os carros, ele precisa de uma água limpa. E
barata, na verdade, grátis. Ou seja, ele não depende de pagar por essa água para fazer o seu serviço. Seu Onofre. E a gente encontra muitas dessas histórias dos rios estão presentes nas pessoas. E a gente não se cansa de parar para escutar essas vozes. Nos educar a saber por onde passam essas águas. Vamos em frente. Inúmeras ações, a gente fala em múltiplas ações, participação na Bienal de Arte de São Paulo, trabalhos no Espírito Santo, em Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, documentários, oficinas, projetos de lei, corrida com atletas, caminhadas pelas ruas. Eu poderia falar sobre cada uma dessas imagens, ou como a gente criou uma linguagem que toca multidões. Não vai tocar só o especialista, só o hidrólogo, só o vereador. A gente fala com todos. A gente elegeu aqui algumas que eu acho que vale a pena, como parte da metodologia. A gente adora mapa gigante. Ou seja, em vez de mostrar um mapinha, mostrar no celular por onde é, vamos caminhar por essas águas. Então, aqui tem alguns exemplos desse primeiro mapa que vocês viram, né, para a gente conversar sobre o nosso território a partir do olhar das águas. Ou seja, se não tivesse a rua, né, até como reconhecer as avenidas e as construções a partir da perspectiva da água, né? Ali em cima, muito interessante, 2014 ou 15, se eu não me engano, foi aberto um mapa de 300 metros quadrados no Parque Vila Lobos. As pessoas podiam pedalar por esses mapas, reconhecer essas águas. Aqueles totens lá em cima, eu volto aqui para o meu... Opa! Como é que eu volto aqui? Só um instantinho. Aqueles totens contam algumas curiosidades, algumas histórias. Então, esses rios querem contar histórias para a gente. E eles contam, desde que existem, né, qual é o seu curso, qual é o que ocorreu na sua vida. Né? Os campos de futebol em São Paulo, o campo do Pacaembu, o campo do Morumbi, o campo da Portuguesa, e aí por aí afora, são campos que cresceram em áreas de várzea. Foram construídos porque ali era uma área de alagamento, então é natural que esses estádios tenham uma conexão íntima com as águas. Assim como os clubes. Aliás, deixa eu botar já aqui. Eu estou aqui por conta de uma querida amiga da Renata, Julianelli, do Sindiclubes, e essa conversa está pronta para ser levada e compartilhada onde houver um clube que tenha conexão com essas águas, e onde houverem idosos dispostos a contar suas histórias. E lá vamos mapas. Aí a segunda imagem, essa é uma exposição que foi feita ao longo de 2 anos, 2016, 2017 e 2018. Percorremos várias unidades do SESC, não só em São Paulo, como no interior, Piracicaba, Jundiaí, Campinas, levando mais que um mapa, levando uma maquete digital, onde a gente pôde ver esse relevo acontecendo, várias projeções acontecendo em torno desse mapa. Para quê? Para encantar a população, para criar um vínculo de afeto com essas águas, de interesse. Olha que beleza que nós estamos perdendo a oportunidade de conviver. Aqui um spoiler, 12 de outubro, talvez esse vídeo você já esteja vendo depois do dia 12 de outubro de 23, vai ser aberto um mapa gigante na Federação das Indústrias de São Paulo, na Avenida Paulista. Com que intenção? De criar essa sensação de gigantismo, ou como eu ainda prefiro, né, criar um olhar, como seria São Paulo vista com o olhar dos pássaros, o olhar das nuvens, o olhar que caminha sem pressa, para você ir do Ibirapuera à Zona Leste em algumas passadas e poder reconhecer o trajeto do seu trabalho, o trajeto da sua escola, onde você mora, onde você frequenta, e ver qual que é a conexão dessa cidade com as águas que estão submersas, que estão canalizadas, que estão soterradas. Então não vai ser, é uma parceria com o Instituto Casa d'Água, do querido amigo Maurício Panella, lá de Natal. Ele traz essa metodologia que tem sido já praticada em vários municípios, não só no Brasil, de abrir esses mapas gigantes para gerar esse senso de aproximação, de pertencimento, de afeto com o lugar onde a gente vive. Vai ser fantástico. Apareça, a partir do dia 12, dia da criança, dia de Nossa Senhora, a gente está abrindo uma exposição que vai até 15 de janeiro de 2024. E vai ter outras coisas acontecendo ao redor desse mapa. Vamos lá. Um agradecimento aqui, né, a quem nos ajudou, como essa palestra aqui hoje, né,
que acontece aqui, mas ela se perpetua nas nuvens, perpetua no mundo digital, para mais pessoas poderem saber. E a imprensa nos ajudou, desde esse primeiro momento, a publicizar essa mensagem, de que esses rios estão lá, esses rios estão clamando pelo nosso olhar, pela nossa atenção, pelo nosso interesse. Então foram centenas de publicações. Aquela ali, a gente vai falar já, foi um fato assim muito marcante de ser página central do Estado de São Paulo, o jornal mais conhecido aqui do país, talvez, onde a gente teve chance de poder contar a história com o querido jornalista João Prata. E eu guardo uma novidadezinha para daqui a pouco. E assim vai. A imprensa tem tido um papel decisivo na comunicação dessas ações do Rios e Ruas para a criação de um novo paradigma sobre a relação entre a cidade e seus rios. E é sobre isso. A gente quer fazer uma curva cultural. A gente aprendeu a não gostar de rio, a gente aprendeu a achar que rio é um problema, a gente chama tempo chuvoso de tempo ruim. Isso tudo foi aprendido ao longo da cultura, da gente achar que o tempo bom é um tempo ensolarado, que uma cidade boa é uma cidade seca, uma cidade desidratada, uma cidade onde os rios não causem problemas no trânsito, onde eles não causem prejuízo. Não é uma resistência, é um modelo cultural absorvido muito bem. Quando a gente vê uma enchente, como aconteceu recentemente em Moema, ou como a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, os rios querendo expressar as suas cheias, porque a natureza do rio tem o seu momento de cheia e o seu momento de vazante. É natural para o rio crescer. A cidade, como constituída, fez do rio um elemento perverso. Então, quando sai uma manchete, olha enchente no Tietê, enchente, olha só o prejuízo, os carros boiando, mortes acontecendo, comércios sendo inundados. Que malvado é esse rio. Que prejuízo esse rio está causando. Então, até a relação de atribuir ao rio uma culpa, uma responsabilidade que ele não tem. Ele está respondendo a um modelo de enforcamento do seu curso, do seu leito. Né? Vamos lá. Aqui, algo que é 2014, era a campanha para a Câmara dos Vereadores, Ricardo Yang. Ele consultou várias iniciativas socioambientais, várias iniciativas cidadãs, conheceu Rios e Ruas e perguntou o que a gente pode fazer na Câmara Municipal pelo projeto Rios e Ruas. Aí, numa conversa, assim, num outro café, brincando com ele, nossa, os vereadores têm a fama, né, de estarem lá para dar nome de rio, nome de praça, nome de escola, nome de avenida. Vamos botar nome de rio. Então, a Câmara pode nos ajudar a sinalizar essas microbacias nas placas de rua. Então, por onde houver uma placa de rua, você saber que por ali, não que passa um rio, porque aquela rua pertence a uma bacia. Todas as águas daquela região vão chegar àquele rio. Bacia do rio Saracura, bacia do rio Sapateiro, bacia do rio Anhangabaú, que seja, né? Bacia do rio Itororó. Né? O projeto lindo foi aprovado pela Câmara Municipal em 2 votações. Teve o sim, de 55 vereadores, mais uma vez o sim, e faltava a sanção do prefeito, que vetou o projeto, para atribuir essa informação irrelevante para a população. Já é suficiente ter o número o logradouro, o número, o CEP, a zona, o distrito. Não precisa informar. Eu quero uma cidade que seja educadora. Eu vou usar de todos os meios para fazer a cidade contar essa história. Talvez a gente volte. Isso aqui é uma conversa que já começou a acontecer, depois de 10 anos, voltarmos com o projeto. Para sinalizar algumas. Não precisa ter, não vamos onerar os cofres públicos, né, com isso, que é uma informação banal. É um adesivo colado numa placa com a mesma tipografia, com elegância, para a gente fazer a pessoa olhar para uma placa e falar, nossa, mas esse rio é verdade. A minha mãe falava que aqui tinha um rio. Não é que tinha, tem. Ele continua passando por lá. Aqui, comentei rapidamente, uma artista nigeriana, residente na Bélgica, Otobong Nikanga, gerou uma instalação na 31ª Bienal sobre camadas de percepção da cidade. As hortas, a geologia,
as ocupações na periferia. A gente pode olhar para a cidade usando qualquer lente. As nossas lentes são as águas. E ela criou 5 instalações, formando uma mandala, onde uma delas era um desenho da cidade, essas mesas redondas, né, com uma escultura em vidro representando o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, o encontro desses 2 rios e todos os seus afluentes que permeiam essa cidade. E o curioso é que era uma obra falante. Nós nos posicionávamos aqui para interagir com os visitantes. Então a pessoa passava pelas instalações e a gente dava bom dia. Onde você mora? Você sabia, né? Então a gente conversava com crianças, com adultos, né? E era aquela cena ali de estar interagindo. Nós éramos a obra. O diálogo é a obra. A conversa é a obra. Isso que a gente está fazendo aqui, trocar ideias e partilhar visões de mundo, né? Visões singulares, partilhar memórias, partilhar sonhos, né? Esse é o nosso trabalho. Aqui é uma oportunidade incrível da gente, foi convidado para o Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília, para falar do quê? Rios urbanos. E essa questão de São Paulo não é uma exclusividade desse município de 12, 15 milhões de habitantes. É um fato que está acontecendo no mundo inteiro. Das cidades estarem revendo seus modelos de desenvolvimento para o quê? Cidades sustentáveis, ESG, como a gente tem falado. A gente tem que repensar o que foi feito, agradecer o que deu certo, corrigir o que não está funcionando. Então, trouxe convidados da África do Sul, trouxe convidados de Portugal. Rios e Ruas esteve presente com essa participação. Foi uma palestra incrível para perceber que é América Latina, é Ásia, Europa, África, Estados Unidos, América Central, todos vivendo o mesmo problema. Será que a gente vai continuar pisando nesse passado, tirando essas águas da nossa convivência? E não só para o bem-estar das águas, mas para o bem-estar nosso e de quem vai ficar nessas cidades, né? Que hoje representam, a maioria da população mora em grandes centros urbanos, não está mais no campo. E mais? Isso aqui, dando andamento, foi uma conferência recente que aconteceu, mês passado, onde eu pude conhecer iniciativas do Chile, de Santiago, de Bogotá, de Cali, do México, onde todos estão repensando o planejamento territorial a partir dessa conexão com as águas, que é fonte de vida, que é fonte de negócios, que é fonte para a indústria, que é fonte para a agropecuária, é fonte para nosso lazer. E a marginalidade que foi dada às águas talvez tenha que ser revista para ganhar centralidade. Né? Não tem vida, não tem, vamos, pega um avião, pega um foguete, vai procurar água. Vai dar uma volta aí na galáxia, ver se acha água em algum lugar. Não vai achar, porque a nossa dádiva é ter a presença desse elemento. Isso está gravando, mas talvez eu tenha consequências. Eu tenho um conhecido que foi excomungado pelo que eu vou falar agora. E ele já faleceu faz tempo, no século XVII, Spinoza. Ele foi excomungado porque ele negou essa ideia de Deus ser algo transcendental, poderoso, onipotente, onipresente, que tem um céu, que tem culpa, que tem inferno. Ele declarou que Deus é a natureza. Foi excomungado. Eu, assim, timidamente e humildemente, acho que Deus está disfarçado entre nós de água. A maior dádiva que a gente tem é a água. E tão simples, né? Está entre nós, está conosco, está perto de nós. É um planeta azul. É de uma obviedade. Que o amor de Deus, a bondade de Deus, está presente nesse elemento. E como Spinoza falou, está presente na natureza, no passarinho, na formiga, na mata, nas montanhas. Talvez esse seja o Deus mais perto de nós. Quando eu falo, ele está no meio de nós. Acho que é água. Vamos lá. Mas ó, depois vocês podem editar e cortar esse pedacinho, que eu não quero ser excomungado também, né? Ah, mas você não acredita em Deus? Já acredito. Acredito na natureza, que nem o Spinoza. Ah, mas e as crianças? Tem que falar com as crianças. A gente fala, não, você tem que falar com o prefeito, você tem que falar com o deputado, tem que falar com o presidente, com a ministra. Eu acho que a gente tem que falar com as pessoas, como a gente está aqui hoje. E com cada vez mais pessoas, até que essas instâncias mais decisórias escutem. Porque se eu chegar lá sozinho, bater na porta do presidente, falar, presidente, a gente queria... Mas quem? A gente quem? Eu tenho que falar, não, eu tenho aqui milhões de pessoas que estão clamando por isso.
Eu não preciso nem ir lá, isso deve chegar de uma forma mais orgânica. Mas as crianças, a gente tem que levar as crianças. E não só aterrorizar essas crianças com o estrago que a gente tem feito ao longo de décadas, mas encorajá-las a sonhar, a se apropriar, a defender, a estudar, a ver, ouvir, sentir, conversar sobre esse mundo desejável, né? Então a gente tem muitas ações, tem um braço do Rios e Ruas que é voltado para a educação. E recentemente foi gravado um vídeo sobre o Olhar Rios e Ruas, um vídeo para a Secretaria da Educação, que vai ser disponibilizado, sei lá, para 400 mil alunos da rede municipal. E contando essa história que a gente está contando aqui hoje. Temos que falar com todo mundo. Falar com o taxista, falar com o motorista de ônibus, com a sua funcionária, com a sua faxineira, com seus amigos, em qualquer lugar. Tornar-se assunto central das nossas conversas. O que mais aqui? Tem as crianças, mas tem os cabelinhos brancos. Aí estamos aqui para... Por quê? Memórias vivas. Uma coisa que a gente faz nas nossas explorações, eu não posso ver um cabelinho branco, Érica. No caminho eu dou uma... Estamos vendo o rio, de repente passa, tem um senhor, uma senhora olhando assim, eu vou até lá, eu falo assim, eu moro aqui? Eu moro aqui há 50 anos. Pois é, a gente está andando atrás com esse mapa aqui. Aí começa a vir a história. Até me arrepia aqui. Aí vem a memória viva desse rio, está dentro do coração, da mente dessas pessoas que viveram aqui há mais tempo. A criança não sabe, porque ela já recebeu uma cidade seca, uma cidade que não mostra. A criança acha que não tem, nunca teve. Não, mas existe, e a gente para ouvir, como eu comentei aqui do seu Onofre, do seu Antonino, do filho do seu Rui. Aqui a gente parava aliás, é uma casa, aquela coisa, é uma casa muito engraçada. E a gente para nessas casas engraçadas. O que ela tem de engraçado, essa casa? Dá para perceber? Não tem muro. Tem a gradinha, uma portinholinha, e a gente toca a campainha dessas casas. Sem medo. E sai uma pessoa disposta a contar histórias. E a gente passava por essa casa, a dona acho que Maria Luísa, seu Rui e o Alex, que é o filho dele. Certa vez a gente passou lá, tocou a campainha de novo, tornamos amigos, né? E o pai dele havia falecido. Mas o filho e a mãe continuam com essa mesma generosidade, né? Isso aqui é na Vila Mariana, na beira do Riacho Guariba, formador do sapateiro. Essas histórias, de parar para ouvir o que o senhor e a senhora viveu aqui. Que história você tem para contar para as crianças, para nós? Vamos lá. Aqui duas. Mas vocês têm que escrever um livro sobre isso. Já foi escrito. E duas publicações. Uma primeira de um querido amigo, Gustavo Prudente, que participou de uma experiência com a gente, ficou transtornado. Falou, o que eu faço com isso agora? Quando eu fiquei transtornado, eu falei, vamos fazer um grupo, vamos montar um projeto, vamos tocar as pessoas. Eu tenho um Instagram, gosto de escrever, a gente filma. Hoje tem TikTok, tem um monte de... Vamos usar todas as linguagens para chegar nas pessoas. Ele falou, vou escrever algo e te entregar. Em uma semana ele deu um material bruto, ainda sem imagens. Aí todo aquele processo, mais um cafezinho aqui, outro cafezinho ali, aí vem o ilustrador, aí surge uma editora, aí surge um financiador, parará, e saiu o Menino que Riu. Que fez o quê? Pegou a minha pessoa e a do Luiz, transformou num menino de 9 anos. E a gente tem uma coisa assim de... Vem cá, e se a gente abrir esse rio? E vem cá, e se aqui a gente pudesse pisar e entrar nesse rio? Se a gente pudesse ir daqui até ali de rio? Então, esse olhar infantil, esse olhar curioso, ainda que não tem a realidade dura, né? Já tem clareza e certeza de como as coisas são. Eu não sei como as coisas podem vir a ser. Essa curiosidade que move, né? A criança e um tanto de nós. E aqui chegou o momento da surpresa. Que é... Esse camarada aqui, há alguns anos, nos procurou. Para fazer o quê? Uma matéria. Queria chamar aqui no palco o João Prata, que escreveu o livro Rios e Ruas. E a pergunta que eu faço é, o que
levou você a nos procurar? Como é que começou essa história? Que começa de novo num cafezinho, começa numa ligação, começa num WhatsApp, uma trocazinha. A gente não sabe onde aquilo vai dar. E essa história eu queria que você me ajudasse a contar. Alô, alô. Esse projeto que eu tenho, profissional, o que eu tenho mais orgulho de ter feito, e ele começou despretensiosamente, assim. Eu estava trabalhando no Estadão, na editoria de cidades, no meio da pandemia. Estava aquele momento difícil, só notícias ruins, contando os mortos, os internados. Era um momento bem difícil para todo mundo, né? E a pandemia deu uma baixada, as pessoas começaram a poder sair na rua, mas ainda sem aglomerações, os estádios de futebol ainda estavam vazios, enfim. E daí veio a ideia da gente fazer uma matéria contando histórias de pessoas que tiveram ações positivas para o meio ambiente. E daí me passaram essa missão, eu falei, pô, vou atrás dessas pessoas. E daí, com o Google e tal, conversando com amigos, eu cheguei no Zé Bueno e no Luiz de Campos, e comecei a ver o material que já tinha deles ali na internet, achei sensacional. E daí achei outros personagens também, que a ideia era para ser só uma matéria, e contactei essas pessoas, e um dos primeiros a falar foi com eles. E daí, na pauta que a gente combinou de se encontrar bem aqui, ali próximo ao metrô Ana Rosa. Eles falaram, não, vamos fazer uma expedição para você conhecer o caminho de um rio, o fluxo de um rio, da nascente até a foz. E daí, nesse caminho, eu fui conhecendo a história do Zé, do Luiz, que eles contaram aqui, de descobrir, de redescobrir os rios escondidos. E daí, na hora que eles me falaram que a gente podia, de qualquer ponto da cidade de São Paulo, a gente estaria a, no máximo, 200 metros de um rio, falei, não, peraí, não é possível. Eles, não, vou mostrar. E daí a gente foi aqui. Ele falou, está vendo essa água que está saindo desse cano? Eu falei, pô, pois é. Então, aqui é a nascente de um rio. É a nascente do córrego do Sapateiro. E essa água sai limpa do cano de um prédio, vai para essa boca de lobo e some. E ninguém sabe. E nesse dia, tinha uma arquiteta conversando ali com o síndico desse prédio, porque essa água, nos dias de chuva, era um problema para o prédio, para as pessoas que estacionavam o carro ali, porque, obviamente, quando chove, o rio aparecia mais forte ali. Isso era um problema. O Zé, que não consegue ver alguém falando ali e cutucar, essa pessoa foi lá e já conversou com essa arquiteta e falou, não, aqui é uma nascente, essa água está limpa, ela está geladinha, assim, vocês poderiam, em vez de tentar acabar com essa água ou cortar essa água, tinha uma praça ali na frente, fazer um chafariz, aproveitar, fazer uma canaleta para as pessoas verem essa água. E isso também transformou ela naquele momento. E naquele momento eu também tinha descoberto isso, né, de como a gente escondeu todos os rios quase de São Paulo. Se eles não estão escondidos, eles estão poluídos. E eu falei, não, a gente tem que falar mais sobre isso. E daí a gente seguiu o curso do Sapateiro, a gente foi ali para a Vila Mariana, onde dá para ver ele por um gradil já sujo e poluído. Depois a gente passou pelo Ibirapuera, porque ele é o rio que abastece os lagos do Ibirapuera. Seguimos Juscelino
e fomos ver ele desaguar na foz dele, que é no Rio Pinheiros. Bom, eu voltei para casa com essa história na cabeça. Era para incluir outras na mesma matéria, mas eu cheguei para a minha editora e falei, não, aqui a gente tem uma história que a gente pode fazer um infográfico, pode fazer várias fotos, vai dar uma matéria, só isso já é uma grande matéria. E, de fato, é a matéria que ele mostrou aqui anteriormente, que foi capa do jornal, fizemos um vídeo de uma baita audiência. Eu falei, Zé, a gente não pode ficar só nessa matéria. Eles tinham acabado de completar 10 anos, isso foi 2021. Falei, pô, vamos fazer um livro. Ele, não, a gente quer fazer um livro, mas falta alguém para escrever e alguém para editar. E alguém para pagar, o principal. Falei, ó, eu escrevo, meu pai tem uma editora, falta alguém para pagar. E daí ele, opa. E daí a gente ficou nessa, a gente falou, não, vamos fazer. Passou um ano, a gente criou o projeto, a gente chegou na Sabesp, que estava com um projeto de limpeza do Rio Pinheiros, contamos essa história, apresentamos o projeto e fizemos esse livro, que eu me orgulho muito de ter tido a possibilidade de escrever e contar um pouco essa história que o livro está à venda aqui. Quem quiser, a gente vai autografar também. O livro, a ideia foi essa, da gente contar exatamente a ideia do projeto do Rios e Ruas, que é uma ideia de, não só como uma aula de geografia na escola, aqui tem rio, aqui não sei o quê, não, de colocar as pessoas, para redescobrir a cidade de São Paulo por meio dos rios. Então, de sair às ruas, o livro, a ideia é essa, de fazer com que as pessoas se sintam saindo à rua e redescobrindo os rios. E eu acho que a gente conseguiu fazer um livro que retrata um pouco do que é esse grande projeto. Maravilha, maravilha. Tem toda essa relação. E aí, não rasguem seus cupons, né? Aí quem vai prefaciar o livro? Alguém ligado à temática dos rios. A gente foi atrás primeiro de uma pessoa icônica na cidade, ligada à temática dos povos indígenas, das ancestralidades. Quem? Ailton Krenak. Mas ele estava viajando, ele estava com conferências da COP, para lá e para cá. Não consigo. Fomos para onde? Para uma pessoa também muito ligada à temática do meio ambiente, das mudanças climáticas, que conhece o projeto nosso. Tivemos o privilégio de contar com... aqui, antes as imagens, né? Já falo quem prefaciou, vocês devem estar imaginando quem que é. Aqui uma coisa que é bonita, que a gente trabalhou com imagens do Tiago Queiroz, parceiro do João. Isso. Tá. O Tiago Queiroz foi o fotógrafo que fez as matérias, que participou da reportagem comigo. Ele fez as fotos da reportagem no Estadão. E daí, quando surgiu o projeto do livro, ele é uma pessoa também muito ligada assim, a fazer fotos do meio ambiente. Eu chamei ele para o projeto. Isso daí é a parte mais legal do livro. Aqui a gente está dando esse spoiler. Para vender nosso peixe, né? Já que estamos falando de rios, que é o seguinte, a ideia do Rios e Ruas é mostrar, né, os rios que estão escondidos. Então, a gente fez essa brincadeira de fazer uma foto e... Volta lá. De fazer uma foto e chamamos um ilustrador, o Eduardo Baizek, para reproduzir a foto numa aquarela, numa pintura de aquarela, imaginando como seria esse mesmo ponto se o rio nesse local fosse aberto. Aqui as 3 imagens. Aqui o primeiro rio, o Iquiririm, que a gente viu, região lá do meu bairro, a mata ali da Universidade de São Paulo, e como poderia ser com esse pequeno trecho aberto. Olha que não vai ter impacto nenhum de desapropriação, de trânsito, mas é botar essa água para
tornar-se visível. Lia Diskin, bem-vinda. E já vai embora, você entra aqui para arrasar. E o Anhangabaú? Anhangabaú é pura poesia, né? É o Vale do Anhangabaú, um rio que está há décadas sob ali a avenida. Isso aqui tem uma licença poética da gente imaginar o que poderia ser, o que a gente está cobrindo, né? Aqui em vez desse concreto cinza aí, né? A gente poderia... Isso aqui é recente, esse projeto é uma coisa que foi feita, não foi feita no século passado, foi feita anteontem. Criar ainda mais uma camada de pavimentação do Vale do Rio Anhangabaú. Aliás, isso aqui, que a gente sempre insiste, né? Não é Marginal Pinheiro, gente. Me ajudem assim a se apropriarem dessa ideia. É Marginal do Rio Pinheiros. É o Vale do Rio Anhangabaú. É o Riacho Iquiririm. Até a ideia de córrego, muita gente fala, se é córrego já não é mais rio. Córrego é riacho, córrego é ribeirão. E a gente, na linguagem, começa a transformar essa ideia. E aqui é o Caguaçu, aquelas aguinhas lá das nascentes, elas logo mais ali embaixo. Aqui é o Instituto Dante Pazanese. Estamos aqui chegando no Ibirapuera. Tem um outro trecho lindo. A gente olha para esses episódios, pequenos episódios. Não estamos falando de limpar. E o Tietê? Como é que vocês vão limpar o Tietê? Não, a gente quer trabalhar a partir das nascentes, para criar essa escala humana de proximidade. Né? E o que me impactou e me toca é isso, que assim, não são ideias absurdas e impossíveis de acontecer. Aquele trecho ali do Rio Iquiririm, aqui é uma passagem. Assim, você deixar o rio passar ali, permitir que o rio passe por ali, é totalmente viável e não vai custar, não vai ter grande custo para a cidade. E ali o rio sai ali é a nascente do rio, ou seja, essa água vai correr limpa por aqui. Ela não vai ser potável, mas é possível de você nadar nela. Ali também é a mesma coisa, né, Zé? Aqui no Dante Pazanese. Pequenos episódios. Eu tenho um pensamento que me acompanha e acho que eu exporto muito para Rios e Ruas, que é sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Qual que é o mínimo movimento elegante que você pode fazer? Qual que é o pequeno passo? Qual que é a pequena ação? Eu sou movido a isso. E é uma sucessão de pequenas ações que vão nos conectando com esse sonho grande. Hoje estamos aqui nesse encontro do fórum, é a pequena ação, trazendo essa mensagem aqui para essa comunidade. Deixa eu avançar que o nosso tempo vai terminar. Isso aqui foi recente também, ano passado, final do ano passado, se usar no Instagram, no YouTube, TEDx, o TEDx Jurubatuba, 10 convidados nossos, André Palhano, César Pegoraro, André Gravatar, a gente trouxe vários olhares para falar do quê? De regeneração, do quão necessário, cada um na sua especialidade, com a sua competência, trabalhando pela regeneração do que merece ser regenerado. Então, TEDx Jurubatuba, YouTube, tem as 10 palestras maravilhosas para a gente poder assistir. João falou agora há pouco, mas não é um sonho, não é? Isso aqui já acontece. A gente tem imagens aqui na França, na Coreia do Sul, na Holanda, de ruas que deram espaço de convivência, foram hospitaleiras em receber essa água e não agressivas em oprimi-las. Né? Então, são referências que nos animam, que nos encantam. Né? Não são imagens boas, são do Street View. Mas, olha, parece que é o contrário, parece que era assim e ficou daquele jeito. Não, aquilo lá é 2008, 7 anos a gente tem esses canais. Tem o caso clássico lá do Rio na Coreia, também, que é notícia que chegou, né, tiraram, né, uma região grande, demoliram ali viadutos e pontes para deixar o rio correr. Isso a gente considerou importante estar no livro, para não parecer só contar a história de 2 malucos que vão atrás vão para o esgoto de São Paulo, que buscam rios no esgoto. Não, eles não são 2 malucos. Eles estão mostrando os rios que existem, muitos estão limpos e que poderiam estar assim, como outras cidades pelo mundo já estão fazendo, e algumas até já têm projetos de lei que proibiram a canalização de rio, porque já percebe-se que é um absurdo, né? A maneira como a gente tratou a cidade no passado. Vamos lá. E acho que a palavra mais importante desse projeto nosso está entre essa palavrinha
rios e a palavrinha ruas, que é o E. Essa conjunção aditiva. A gente quer a convivência, a coexistência pacífica entre o que é urbano e o que é natural. Quero fechar essa história. Referências locais, Jardim Botânico de São Paulo, isso aqui 2007, sobre um rio. Até que teve um probleminha na galeria, abriram. Eu acho que foi o estagiário que falou, chefe, o rio está aqui embaixo. Vamos abrir esse negócio, o rio está vivo. E o chefe falou, boa ideia, vamos fazer isso sim. E hoje é uma das atrações, rio coexistindo com a Alameda, coexistindo com a passarela, né? Então, continuamos malucos, continuamos sonhadores. E por falar nisso, quem prefaciou o nosso livro foi a nossa ministra Marina Silva. Eu vou trazer uma coisinha que dá para ler aqui, que eu gosto, que é... Olha, Zé Bueno e Luiz de Campos são dois sonháticos. Expressão que eu tenho usado para designar os que não são puramente pragmáticos, pois não se movem por resultados imediatos, mas persistem na prática cotidiana, inspirados por ideais, mesmo quando o mundo lhes diz e tenta convencer que são irrealizáveis. A gente convive com esse convencimento. Mas vocês estão loucos, vocês querem tirar 23 de maio e botar um rio ali, abrir o rio Itororó na 23 de maio? Por que não? Por que não? Um dia que a gente mudar a cultura, a gente tem esse outro tipo de desenho de cidade. É encantador o modo como descrevem as experiências de seu trabalho, que vai muito além de descobrir rios encobertos pelo asfalto. Busca revelar o laço amoroso entre as pessoas e a natureza, que também está oculto na opacidade da vida urbana. É necessário um toque inspirador para predispor uma pessoa a ouvir o som de água numa rua da metrópole. E ela segue falando, ela encheu a bola, assim, queridona. Então, para terminar, estamos aqui no nosso zero, já me deu meu tempo. Parará. O nosso muito obrigado. Deixo aqui, isso aqui eu não faço em muitos lugares não, mas acho que eu deixo aqui. Meu próprio, eu adoro um feedback, eu sou canceriano adora um feedback. Então, poxa vida, gostei do que eu ouvi, quero saber onde é que está o meu rio. Acompanha não só as redes do Rios e Ruas, no Instagram, no Facebook, enfim, meu Instagram pessoal. A temática da longevidade é uma temática que me toca pessoalmente. Tenho trabalho, estou vendo aqui a Lilian também, com trabalhos ligados à temática do envelhecer com potência, com criatividade, com saúde. Então, contato, a gente tem projetos ligados aos rios, ligados a esse novo olhar para o nosso viver. Quero agradecer mais uma vez o queridíssimo João Prata, todo mundo que, num domingo chuvoso, veio prestigiar aqui a nossa conversa, quem vai nos assistir pelo YouTube mais para frente. Então, aqui todos os contatos, nosso agradecimento, em especial para a Renata Gilanelli, que criou essa ponte de conexões entre nós. Ok? Muito obrigado. Quer que eu levante a tua bola? Esse moço aqui, a gente trouxe alguns exemplares, a gente vai estar lá fora, para quem quiser adquirir e ter assim, uma dedicatória do João, minha talvez. É isso, eu queria agradecer o espaço que o Zé deu para também ajudar na divulgação desse livro, que é um projeto, como eu disse, que eu me orgulho muito. E vamos estar agora aqui fora para assinar os exemplares de quem quiser adquirir o livro. Muito obrigado. Obrigadão.